Bom dia a todos vocês, para todo mundo que está chegando. Vai puxando a cadeira, vai pegando sua água, seu chá ou se preferir seu cafezinho. E vamos juntas, literalmente, olhar fundo naquela dor que todo mundo sente, mas poucos admitem. A culpa do vazio. Aquele buraco que vira dor dentro de nós. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Zaira Moraes, sou terapeuta energética e espiritualista e hoje vamos trazer esse tema maravilhoso. Mas antes, deixa eu desligar essa música. Pronto, melhorou? Muito bem-vindo a todos. Hoje falaremos sobre o tema A Culpa do Vazio. Quando um relacionamento tem fim e se torna um buraco dentro de nós. Vamos junto com a terapeuta energética Helena Rezende olhar para essa dor, amor, foco. E nós trazemos essa questão de várias formas. Seja bem-vinda, Helena. Bom Para dia. aqueles que não conhecem, Helena Rezende é uma terapeuta energética que trabalha as dores da separação. Ela trabalha as dores que literalmente nós temos dificuldade de admitir durante a nossa vida e que passamos várias vezes ao nosso caminhar durante o nosso percurso. Seja muito bem-vinda, Helena. Fala um pouco sobre você. Quem é Helena Rezende? Bom dia, Helena, maravilhosas. eu Bom dia, quase não estou Dai. te ouvindo. Você poderia estar falando um pouquinho mais alto? Deixa eu Está ver muito baixo. aqui. Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou muito. Ai, que bom. Aumentei aqui um pouquinho. Então, muito bom dia, maravilhosas. Vocês que estão aqui. Bom dia, Zaira. Gratidão pelo convite. Então, eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, para quem não me conhece. Eu sou Helena Rezende, sou psicoterapeuta integrativa, trabalho com florais alquímicos, radiestesia radiônica e especialista em protocolo de divórcio energético. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês. O que será isso? Chique. Helena, essa culpa do vazio, a gente trouxe esse tema, mais especificamente você. Você trouxe esse tema com tanto ímpeto que eu estou me perguntando, quando um relacionamento termina dentro da gente, é a pessoa ou a falta da pessoa que nós realmente estamos verdadeiramente sentindo falta? Porque esse Então, tema foi incrível. Estava na ponta da língua. sim, sim. É, essa culpa que a gente sente, esse vazio, esse luto, essa sensação de fracasso, é justamente, como eu tenho a base na psicologia analítica de Jung, a gente aborda que isso é uma projeção, né, do nosso ego. O nosso ego não quer fracassar, a gente quer ser o perfeito, né? Então, quando Vai servir é, sentida. exatamente. Então, quando a gente termina o relacionamento, a gente fica com essa sensação de fracasso porque a gente queria viver aquela idealização de um relacionamento ideal, perfeito, que ninguém erra, igual nas historinhas, nos filmes, né? Então, a gente tem aquela quebra de idealizações e reconhece também as sombras em nós, porque muitas vezes a gente não quer olhar para os nossos defeitos também, achamos que somos os alecrins dourados, que não precisa de ser trabalhado, né? E só projeta a culpa, o defeito no outro, né? E quando termina, você fica com aquela sensação de fracasso, de derrota, porque no fundo você queria, é, independente de qualquer coisa, que desse certo. Essa projeção, porque você fala de mulheres
que se sentem culpadas, que se sentem fracassadas num relacionamento, mas essa culpa realmente é delas. Você fala de projeção, tipo assim, na verdade a culpa é do outro, mas eu vejo como a culpa é minha, a culpa é do outro, mas eu não tenho minha parcela de responsabilidade em tudo isso? Exatamente. É aí que está o reconhecimento das nossas sombras, que nós também temos parte desta responsabilidade. Vamos trocar a culpa por responsabilidade, né? Cada um tem a sua parte no relacionamento. Então, quando somente Faz um mais está sentido a disposto atividade. a trabalhar a melhora do relacionamento, aí é o começo do fim, né? Porque os dois têm que fazer os 50%, né? Exatamente. Gostei. E esse buraco que fica, é só culpa? Não, não. Olha, Zaira, 99,9999% desse buraco que fica, na verdade, é a dependência emocional. Que Dependência chavinha emocional. gostosa de abrir aqui. É, Dependência emocional, porque a gente olha e vê que a dependência emocional não tem a ver com o outro, mas sobre nós mesmos. As nossas emoções e as nossas perspectivas do que o outro deveria ser, é quase uma cobrança do que o outro deveria ser, como eu deveria ser, como deve. Olha deve. a potência dessa autocobrança. É uma autocobrança cavalar, porque além de você se cobrar, você cobra o outro e ainda fica frustrada pela perspectiva que você colocou no todo. Exatamente. É justamente você se relacionar com a idealização do outro, não com o que o outro realmente é. E qual a diferença dessas mulheres que que se refaz da separação de outra, e outras que se paralisam? Ah, é. O que muda internamente? Por quê? Existem mulheres que literalmente acabam um relacionamento, eu saio andando. Parte para outra, vou para uma festa, minha vida que segue. Mas tem outras pessoas, outras mulheres principalmente, não digo que homens não, mas principalmente mulheres, que normalmente é o seu foco de trabalho, quando essas mulheres elas tiram, né, terminam um relacionamento, muitas se sentem acabadas, destruídas. Mas eu não estou falando do relacionamento em si para o outro, mas a postura dela como mulher de não se levantar e andar. Muitas, porque é um luto. É um luto, a gente entende que o término é um luto, mas uma coisa é o luto ser momentâneo, ser alguns dias, alguns meses, outra, as mulheres perpetuam o luto por muito tempo, por anos da vida dela, Sim, entendeu? Isso que eu estou trazendo essa questão de forma. Qual é a diferença? Porque tem uma mulher que tem a postura que acabou, eu entendi, eu vou me reformular, deu errado e seguir em frente. E tem outra mulher que parou minha vida, acabou minha vida, eu vou morrer. Gente, não existe mais, eu não consigo respirar sem aquela pessoa, eu não consigo viver, eu não consigo andar. O que, que eu sou sem aquela pessoa? sim, sim. O luto, Zaira, é muito relativo de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, mas todas nós passamos. Algumas enfrentam justamente dessa forma, é, parece que nada aconteceu, bola para frente, próximo, próximo, mas lá no inconsciente ela tá ferida, assim, ela tá querendo provar que ela não tá ferida, né? Então, assim, e tem a outra que vai para o fundo do poço mesmo e fica estagnada e não consegue viver sem a outra pessoa, com aquela raiz lá da dependência emocional, né? E eu costumo dizer assim, que igual aquele ditado, se te derem limões, façam uma limonada, né? Tudo a gente tem que pegar como aprendizado. Se você terminou um relacionamento, não estava fluindo da forma que você gostaria e por N motivos
teve que terminar, você pega o significado, o que significou para você aquele relacionamento, dá uma, uma simbologia nova para ele, ressignifica e veja o que você aprendeu com aquilo que aconteceu. Seja por defeito do outro, para você aprender a reconhecer os comportamentos no próximo parceiro, seja os seus comportamentos também, que a gente precisa sempre se auto-observar, né? Fazer sempre o nosso autoconhecimento e autoobservação, né? Então, assim, Exatamente. as mulheres que se refazem muito rapidamente tem um certo perigo aí, porque no fundo está escondendo feridas, está escondendo a poeira embaixo do tapete, né? Vai virar uma sombrinha ali. E o que é a sombra? É, pegando o exemplo de relacionamento. Quando você não resolve, você não integra aquilo que passou com você, sempre vai manifestar mais daquilo que você vivenciou. É aquela velha história, só troca de nome, né? Vai sempre repetir aquela mesma figurinha. No começo pode ser um pouquinho diferente, mas logo cai naquele fluxo do conhecido, né? Porque o teu inconsciente vai procurar alguém que já é conhecido. Você se relaciona dessa forma, então você vai atrair parceiros que se relacionam daquela forma que vai fazer você se sentir daquela forma, né? Muitas vezes dependente emocional, projeta toda a sua felicidade, toda a sua vida no outro, sendo que você tem que ser completo em você mesma primeiro, né? Temos que ser inteiras. Não é o outro que vai nos completar. O outro vai nos complementar, vai nos ser parceiro e não uma aquela coisa da metade da laranja, né? Então, Exatamente. os parceiros que temos na vida são para nos ensinar muitas coisas, né? A gente vai aprendendo e é, integrando situações que às vezes você não conseguia lidar, mas dependendo da situação de como o outro coloca para você, você começa a aprender a se relacionar diferente, né? Por isso, a importância do autoconhecimento, de você se cuidar, de ter momentos só com você, de se conhecer de verdade, o que te faz feliz, o que Exatamente. realmente preenche você. Para quando vier um relacionamento, você não ter que mudar, é, vestir uma persona ali só para agradar, né? A gente veste uma persona, é que você falou, falta de inteligência emocional, que nada mais é que falta de se conhecer, falta de se amar, falta de se respeitar, falta de se sentir íntegra. O que significa que em Exatamente. algum momento da vida ela perdeu isso. Normalmente falam que é na infância, mas há vários momentos a qual a gente poderia se reintegrar como inteira, cuidar do nosso emocional. Mas muitas vezes foi como você falou, a gente não tá curada, não tá bem e puf, já tropeça em outro relacionamento. Aí esse relacionamento se torna agressivo, às vezes tóxico, às vezes literalmente nos infringindo o respeito e a gente permite. A gente permite porque a gente acredita que o outro é quase um pedaço da gente. A gente acredita de forma a integrar o outro como nós mesmos, a opinião do outro como a mais forte, a mais presente, potente, usar a palavra potente na nossa vida. Sendo que não deveria ser nenhuma outra opinião mais forte, mais potente que a nossa. Ah, somos o dono da verdade? Não. Você é dono de si. Você literalmente é a dona de si. Esse corpinho aqui que o Criador lhe forneceu é responsabilidade sua. O que acontece com ele é responsabilidade sua, no caso nossa.
né? Já que eu sou uma Sim, mulher, eu sou um pedaço. sim, exatamente. É tudo responsabilidade nossa. Quando você dá ao outro o poder de decidir sobre você, você está se desrespeitando. Se você está desrespeitando você mesma, quem é que vai te respeitar, mulher? Me diga. Exatamente, A primeira exatamente. pessoa que tem que se respeitar é você. Se Se respeitar, respeitou, se amar, se respeitou é uma frequência. Você se respeita, o outro te respeita. Ah, mas nem tudo. Cara, você passou tantos anos te desrespeitando que às vezes não é automático. Entendeu? exato. Você se desrespeita por tantos anos que é uma frequência. Você começou a se respeitar agora. Às vezes você não sabe nem tudo que infringe a palavra respeito em sua vida. Então você tem que aprender o que é respeito para mim. Aí Uhum. você vai integrando o que é respeito para mim. E automaticamente você vai frequenciar isso. E isso vai se expandir e as pessoas vão te respeitar com o tempo. É tudo uma É frequência. tudo uma. Mas você colocou um ponto logo no início que eu fiquei na dúvida. Você que cuida dessas mulheres, Helena, tanto as que se fecham, que você falou sobre a ferida emocional, se fecham, se colocam como forte e seguem em frente rapidinho, como as que literalmente não se fecham, ficam lá expostas com a ferida aberta para todo mundo ver, até conseguirem esse tempo, esse insight de literalmente se curar. Qual das duas personas é pior? Ou tem uma gravidade de pior ou melhor, já que você cuida desses dois tipos de mulheres, desses dois tipos de situações? Olha, eu costumo dizer que o pior é aquela que está negando, né? Porque quando a gente entra na negação, a gente não quer nem ver o problema para resolver. A gente nem acha que tem o problema, não é verdade? E aquela Exatamente. que está naquela frequência ali, um ou outro pode chegar naquela pessoa, olha, você tem que se cuidar, se ame mais, uma amiga, um familiar, com certeza vai chegar naquela mulher, levanta a cabeça, você é isso e aquilo, você é maravilhosa, você merece mais, mas até ela tomar a consciência realmente de que ela merece mais, ela vai ter que chegar lá no fundo do poço, aquela onde tem aquela molinha, né? Alguma coisa vai acontecer, vai dar um estralo e ela vai mudar aquela frequência ali. Opa, eu preciso mudar, eu preciso olhar para mim. E é realmente uma mudança de frequência, viu? Exatamente. Que entra naquela pergunta, né? É, como funciona seu trabalho energético para tratar essas dores, de identificar o luto quando ela vira sua identidade? Porque o fim do relacionamento é um luto, a gente já conseguiu entender isso lá no início. Mas, às vezes, como você falou, tem as duas personas. Como Uhum. fica que aquela persona realmente, verdadeiramente seguiu em frente ou não, é só uma ferida, ela só está enclausulada lá, toda em cascata, em casco lá se protegendo na sua autoproteção. Quando você consegue identificar que isso é luto, ou isso já virou a sua identidade, isso é ela e ponto final. Que é aquela pessoa que começa a repelir relacionamentos, fala que todo relacionamento não presta, tem aquelas crenças fortes de que ela inicia um relacionamento e já sabe como vai terminar. Por quê? Porque ela já vivenciou isso. Aqueles gatilhos, né? Que a gente fala. Quando literalmente a dor dessa desculpa se torna o movimento da vida da pessoa. Faz sentido essa pergunta? Faz total sentido, Zaira. Quando nos identificamos realmente com essa persona, você fica com aquela informação, né? No teu campo ali. Então, ah, eu começo a me relacionar e no começo é bom, tal, e depois o homem, né, vai ladeira abaixo, começa com
com os mesmos comportamentos tóxicos que ela já viveu anteriormente, né? Então é como se ela já tivesse um script ali de como é relacionamento, né? Então, se essa mulher não tomar consciência de que ela precisa mudar isso, que ela precisa ver o que tem de errado aqui. Não é possível que eu só atraio esse tipo de homem, de parceiro, parceira. Então, realmente se E essa auto-observar. pergunta é ótima como gatilho de mudança, não é? Exatamente. O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque as perguntas, elas são chaves, né, na nossa vida. A gente tem que tomar a consciência do porquê as coisas estão se repetindo. Se estão se repetindo e você não está satisfeita, é uma luzinha para você, ó, o que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer com isso? Como eu posso mudar isso, né? Então, Exatamente. então a A partir do Sheila está momento. falando aqui, isso é atração. É isso mesmo, Sheila. É, E vocês que estão nos assistindo, já passaram por esse tipo de dor, por esse tipo de luto profundamente? Conta aqui nos comentários que eu quero ouvir. Pode falar, Sheila. então, Sheila, é como se fosse uma atração mesmo, porque está ali no campo daquela mulher atrair aquele tipo de relacionamento, porque a frequência dela está na culpa, no vitimismo, na dependência emocional, lá na ferida da rejeição, do abandono, que você tem que investigar aquela causa raiz lá da tua menina, lá da infância mesmo, sabe? Porque muitas coisas estão lá na ferida emocional da criança interior, né? Então, através do atendimento, do processo terapêutico, a gente identifica qual é a raiz daquela situação que está manifestando ali na vida adulta daquela mulher. O que ela aprendeu lá na infância, o que ela sentiu de emoção, que ela aprendeu que é aquilo que é relacionamento na vida dela, né? E a partir dessa investigação, a gente vai trabalhar o alto valor, a autoaceitação, a autoestima, o alto amor, limpar a culpa, aumentar o merecimento e, por fim, trabalhar os lutos dos parceiros que não deram certo, né? Porque tudo está certo, né? Tudo a gente tem que acolher, tudo tem que dar um significado para aquilo, né? Porque se a gente não aprende, vai vir mais até você aprender. Então, você traz esse significado, traz essa consciência para a mulher, trabalha esse luto, limpa e reprograma para quê? Para aumentar a frequência, subir, aumentar a frequência para ela atrair relacionamentos melhores. Interessante, quando você fala raiz, me vem aquela ideia de que a culpa, o remorso, como é que elas se manifestam no físico, né? No corpo físico da pessoa? Porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja falando aqui sobre emoções, quando você começou a voltar para as crianças e tudo mais, para a criança interior, a gente lembra que muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar e entender, ou em alguns clientes que eu já tive em atendimento, lembrar da sua infância. Eles não lembram, eles parecem que literalmente já foi ali no final da adolescência, lá 17 anos para frente, como se não tivesse as informações da infância. Era muito resistente. Então, como mostrar que isso está reverberando? Como fazer ele sentir e vivenciar que ele está reverberando isso? Muitas vezes eu consigo mostrar olhando para as doenças do próprio corpo físico. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, a culpa, o remorso, quando muito acumulada ou não tratada, ela se manifesta no corpo em infecções no rim, elas infecções, problemas no sangue, problemas cardíacos, porque o cardíaco e o rim são os maiores focos de retenção, repressão. Então, Sim. o rim, literalmente, é mais conhecido, principalmente na medicina oriental,
como um dos fatores entre o medo e a culpa, o remorso e esses sentimentos de repressão. E como energeticamente você consegue tratar esses divórcios energéticos para a gente se libertar dessa culpa, dessa estagnação que nos prende nesse ciclo da nossa vida, nessa etapa ou fase da nossa vida? Porque a gente entende que isso é ciclo, como você falou. Aconteceu muitas vezes lá quando na criança anterior, quando você é pequenininha, em alguma fase do pai, da mãe, depois provavelmente ou talvez na adolescência e algumas fases da sua vida também. Isso fica se repetindo, se repetindo. Como esse divórcio energético você trabalha de forma a mostrar, a fazer a pessoa vivenciar essa situação, essa questão? Consegue trazer uma palhinha? Sim, sim, sim. Então, Zaira, o meu protocolo de divórcio energético, ele é baseado em 4 pilares. O pilar... Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo. Então, ele é constituído por 4 pilares, onde a gente coloca limpeza e reprogramação mental, emocional, sentimental, mental, emocional, energético e sistêmico. Eu falei sentimental porque eu trabalho com o floral também e tem a limpeza sentimental, que é para expandir o chakra cardíaco. Porque tem pessoas que estão tanto tempo no luto, nutrindo sentimentos densos como raiva, vingança, que só deseja de tudo de pior para o ex-parceiro, que ela não percebe que ela está tampando o seu chakra cardíaco, né? Para você atrair coisas melhores. E quando a gente fica incrustado numa coisa ali, você não consegue se abrir para o novo, né? Então, esses 4 pilares são extremamente importantes. A limpeza mental. O que a limpeza mental faz? Tira do seu consciente e do seu subconsciente também aquelas memórias, você assim do nada, sem querer, mesmo não querendo, você tá ali pensando na pessoa, você não quer pensar, mas vem as memórias, porque você viveu com aquela pessoa, teve momentos com ela, então às vezes você sonha, porque é o que está no seu subconsciente lá, então mesmo você não querendo, você tem sonhos, ou pesadelos, né, com a pessoa. Então, assim, e a limpeza emocional é para tirar aquelas emoções que você sentia, porque você declarou o seu amor, você sentiu as Literalmente. emoções no teu corpo, né? Com A se aquele despregar, parceiro. a desconectar dessas emoções que te amarram, Exatamente. te prendem na sua dor. Exatamente. Mas você literalmente, o floral ele ajuda a vivenciar e a expurgar Exato. energeticamente a situação, né? Que Exato. delícia. E o floral químico que eu trabalho é justamente trazer à tona para limpar e transmutar, porque a alquimia é a transmutação, né? Transformar a dor em sabedoria, em aprendizado, né? E Então, transmutação tem a ver com o recomeço. E eu te pergunto, quando é hora dessa pessoa parar para recomeçar? Porque quando ela não recomeça, ela está fazendo o quê? Ela está se diminuindo para caber no amor do outro. Quando é hora dela vivenciar isso? Cara, esse é o meu start. Esse é o meu momento para parar e recomeçar, reiniciar, me reintegrar para parar de caber no amor, na perspectiva do outro e começar a olhar para mim. Quando é esse momento para as pessoas, para as mulheres em si, que é o seu foco de trabalho, o seu nicho?
Então, Zaira, e esse momentum, né, que a gente fala na alquimia, é muito relativo de mulher para mulher, porque a decisão do terminar, ela é muito mais profunda do que parece, porque não é só quando você decide, quando você decide expor, falar que já não dá mais, você já está vivendo naquele luto ali há muito tempo no relacionamento. Você está só observando o quanto mais eu suporto, o quanto mais eu aguento ficar nessa relação da forma que está. Poxa, a gente já tentou, a gente já conversou, quando conversa muda um pouquinho e depois de um tempo ladeira abaixo novamente. Então, esse momento de decisão é até quando a mulher, assim, fala, já chega, não aguento mais, e vem aquele grito da liberdade. Eu não quero mais passar por isso aqui, né? Então, aí é o momento que ela se volta para si e busca ajuda, né? E você? Você fala nesse grito da vitória com tanta força, com tanto magnetismo que eu senti daqui. Você já vivenciou esse grito da vitória? Já falo com toda a propriedade. Eu decidi sair de um casamento de 15 anos, porque dentre várias crises que a gente viveu, a gente se reajustava, vivia um pouquinho ali de tempo, mudou tal, mas ali depois não durava. Por quê? Porque um estava fazendo mudanças só para agradar o outro. Então, estava deixando de ser a sua essência para agradar o outro. E não tem relacionamento que dure quando você está numa persona que você não pode ser você mesmo, você não pode ser a sua essência, não pode ser quem você é para caber no mundo do outro. Então, acaba que um fica tóxico para o outro, né? Você começa a perceber que você está se anulando para caber no outro. Porque muitas vezes o início é sutil. Você nem percebe o que você está fazendo. Sim, o início é muito sutil, porque a gente acaba que quer que aquele momento mágico ali nunca se acabe, né? Então, você vive naquela persona ali e tal, e tudo é mágico, tudo é certo, e só que aquilo não se perdura, porque não foi baseado num pilar sólido ali de essência, né? Eu estou sendo eu para você e você está sendo verdadeiro para mim, né? São dois interpretando ali personas para dar certo, né? Exatamente. Então, esse grito acontece justamente quando você não suporta mais ter que se mudar para agradar o outro. É o pisar em ovos, ficar comedida nas palavras. Ah, se eu falar isso, ele não vai gostar. Ah, e se eu fizer isso, ele não vai achar bom. Então, assim, você se anula, você se doa, porque você está se deixando de lado. Você não se dá, está se dando um alto valor, né? E Alto valor. Quando por a gente ter se passado encontra por nesse isso, momento tão profundo, ela nem sabe mais o que é alto valor dela. exatamente. E por ter passado por isso, hoje eu ressignifiquei tudo isso e ajudo as mulheres a identificarem e sair disso, né? E o divórcio energético é maravilhoso. Para mim foi um divisor de águas. Porque Maravilha. Mas a gente não se separa só fisicamente, né? A gente tem que se separar nos níveis, né? Mental, emocional, energético e sistêmico. é isso que eu ia Energético, perguntar também. energético porque a gente Vazio, se envolveu, né? energeticamente. É, É isso. exatamente. Travou um pouquinho, Zara.
Travou, desculpa. Eu vou repetir. Eu perguntei, quando você estava falando do divórcio energético, eu falei exatamente isso: a culpa, o vazio, o remorso, todas essas emoções. A gente falou da separação física, né? Rim, coração, e energeticamente para a mulher. Essa separação, como ressoa, como vibra para a mulher. Exatamente. Para a mulher é de fundamental importância que nós façamos o divórcio energético no nível energético também, porque nós armazenamos internamente energias do parceiro, né? Porque nós tivemos vínculos sexuais, tivemos relacionamento por muito tempo. Então, se você não corta esse vínculo, você está projetando no outro também a energia do teu ex-parceiro. Então, é importante você passar por esse processo de ruptura mesmo de vínculo, né? E o sistêmico, porque a gente, quando casa, quando a gente se relaciona com alguém, a gente também está se relacionando com a família daquela pessoa, né? Sim. Fala de forma para um leigo, para uma pessoa que não entende nada de energia, como a pessoa fica com a energia do parceiro, como você citou agora. Mas fala de uma forma que uma pessoa que não entende nada de energia, que não aceita muito bem a espiritualidade, assimilaria a sua informação. Olha, uma analogia bem simples mesmo é como você pegar duas velas acesas aqui. Quando a gente une aqui, a gente está unindo uma chama só. E quando a gente não separa essa energia, mesmo você estando fisicamente separada, você está aqui, vinculada. Então, se você não faz esse desenlace, essa desvinculação, você está aqui, entende? Bem simbolicamente é isso, é uma analogia bem simples, é isso, você tem que fazer essa separação, essa ruptura. E quando eu digo ruptura, não é bater a porta e sair, né, sai para lá, não quero mais saber de você. Não, é você integrar o relacionamento como um aprendizado que você teve que aprender ali para evoluir, porque nós estamos aqui para evoluir, não é? A gente não está aqui num parquinho de diversões, né? A gente está Sim. aqui para evoluir, para aprender. E Deus coloca as pessoas para a gente se relacionar, para a gente aprender. Porque um dos maiores aprendizados que a gente tem são nos relacionamentos amorosos. Então, eu posso compreender que esse divórcio energético, quando eu capto a informação do parceiro, ou seja, eu capto as dores, as crenças, as experiências negativas dele para mim, estou levando para minha vida, estou tentando ter outros relacionamentos e tudo mais, mas eu sempre fico vinculada à lembrança de que, isso já aconteceu comigo, isso eu já vivenciei. Isso não sei o quê. Então, o divórcio energético, na verdade, auxilia na limpeza dessas crenças, desses traumas, dessas lembranças, dessas vivências físicas e emocionais, porque muitas vezes até um toque mal dado, a gente já lembra, já está aquela dor. Mas, nossa, aquele toque, ele estava te dando força naquele momento, mas de repente te lembrou um momento de dor. Aquele abraço é um abraço de carinho, mas de repente lembrou que ele só abraça depois de ter feito alguma coisa errada e você fica na cobrança. O que você fez? O que você está fazendo? Por que você está me abraçando? Sim. É uma questão também de aceitação daquela nova pessoa, daquele novo indivíduo na sua vida. Você aceita desconfiada, você aceita não aceitando, você aceita fechada de tal ponto a não se permitir verdadeiramente se abrir a um novo relacionamento. Por quê? Porque você está presa ao antigo. Então, posso compreender que esse divórcio energético é esse momento que você deixa o antigo
um relacionamento no ano passado, de verdade, com crenças, dores e amores, fica com a consciência de que você precisava dessa informação para viver, para se respeitar, porque foi um momento ao qual você se anulou, para poder olhar para frente e falar: nossa, agora eu consigo te aceitar, abrir meu coração e vivenciar essa paixão novamente. Sim. O Rodrigo está perguntando se travar sem motivo pode sinalizar isso, isso, né? Pode, pode sim. Deixa eu ver se eu entendi. Se travar sem motivo pode sinalizar. Pode sinalizar. Eu te dou um ok aqui. Obrigada, Rodrigo. É que você falou que travou, né? Foi aquele momento. Então, Helena, dessa forma que eu consigo literalmente compreender o que seria um divórcio energético com a ajuda dos florais e nesse seu trabalho. Na verdade, o nosso, né? Que acho que você também trabalha com mesa, né? Sim. Então, o nosso trabalho. Sim, Zaira. Eu costumo dizer que o divórcio energético funciona como um reset, sabe? Porque você está ali limpando informações que você não quer que ressoe mais. Você quer uma nova forma de se relacionar, mas para isso você precisa limpar. Você precisa limpar aquilo que está no teu campo ali. Se é de não merecimento, se é de culpa, se é de ver homens como inimigos, homem só trai, homem é isso, homem é aquilo, você tá no teu campo aquilo ali. Então, enquanto você não limpar aquilo ali, é mais disso que você vai ter. Então, quando você faz as limpezas e reprogramações, é como se você estivesse limpando o teu campo, aumentando a frequência para receber o mais e o melhor. O Rodrigo está perguntando: a mulher se sentir travada para viver pode sinalizar isso? Com certeza, Rodrigo. Ótima pergunta. Porque quando a gente estagna em algo e a gente não procura identificar a raiz, e, e geralmente isso acontece após um término, né? Onde você sentiu muito a dor daquele rompimento, você se paralisa. Então, se você não olha para isso, não ressignifica e não procura uma ajuda terapêutica, você vai sempre ficar ali no mais do mesmo e vai se sentir paralisada mesmo. Quando você fala nesse parate, é outra pergunta. Quando a gente não sabe que está se anulando, se subjugando a si mesma ou ao outro, quais são as características que a gente deve perceber em nós? Quais foram as suas características que você iniciou a perceber que você estava se anulando ou se dedicando, talvez, lá no início do seu processo? Olha, lá no início que me deu o start foi me deixar em segundo plano. E quando eu me deixei em segundo plano, só cuidando do outro, da família e dos interesses dos outros, eu esperava que os outros me reconhecessem, mas eu mesma não me reconhecia. Então, como eu vou ter algo que eu mesmo não me dou, né? É aquilo que você falou lá no início da live, né? Como eu vou cobrar do outro, esperar do outro, se eu mesmo não me dou amor, né? Se eu mesma não me amo, se eu mesma não me aceito. Então, a partir do momento que eu me aceito como eu sou e não estou mais disposta a vestir uma persona para agradar, aí é o momento decisivo, né? Então, você assimila que o verdadeiro rompimento dessa dor é olhar para a falta do merecimento, a falta de si, é a chave para literalmente se libertar, se romper, criar essa ruptura dessa dor de anulação, dessa dor de falta de percepção,
de falta de tudo, né? Porque quando a pessoa se dá a chave da vida dela para o outro, é falta de si. Para o outro Sim, decidir, para o outro tomar as decisões, para o outro tomar a rédea. Para mim, viver a agradar o outro, a agradar a família, agradar todo mundo. E quando você tenta se posicionar, agora é minha vez de ser agradada, muitas vezes você se vê como a errada, a culpada, a de alguma forma tentar se agradar parece ser extremamente indigno. E se você exatamente. se posicionar e quer da mesma forma que você se dedicou e agradou tanto o outro, quando o outro estava se posicionando, quando você se posiciona e o outro não te dá aquele apoio, aí você se sente até traída. E Exatamente. essa traição, você vê que você se sente traída dos dois lados. Quem está te traindo de verdade? Então, essa questão de você olha essa oportunidade, a chave das pessoas como o merecimento, a observação, o olhar para o merecimento. Sim, a primeira coisa que a gente tem que olhar é justamente isso. É realmente isso que eu mereço? É realmente isso que eu quero daqui em diante? Porque quando a gente reconhece essas dores, esse cotidiano que você vive ali no piloto automático, é sempre a mesma coisa, as mesmas situações, você faz, e esperando um reconhecimento, mas você está fazendo para o outro, você não está fazendo para si mesma, né? E eu acho que esse é um dos primeiros erros, quando a gente faz para o outro. Primeiro a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? Mas é Sem uma ficar, dor. sem ficar aguardando o reconhecimento. Mas no início é Mas uma dor. quando a gente está num relacionamento que era para ser de parceria e você faz, e o outro não reconhece o que você faz também, né? Aí pega. Então, qual é o significado? Eu só percebo o amor quando eu estou fazendo algo, né? Não é somente por quem eu sou, é somente quando eu faço algo por você que eu valho a pena. Então, aí você tem que aumentar o seu alto valor, seu alto merecimento e chegar àquele momento de não, eu não quero mais dessa forma, né? Exatamente. Acho que você falou a palavra-chave, parceria. Bem-vinda, Elaine. Parceria. Bem-vinda. Por que parceria? Porque quando você literalmente se posiciona quem você é, eu estou me posicionando com o que eu quero, me colocando em primeiro lugar, e o outro aceita, apoia, você se sente tão amada, tão fortalecida, tão dona de si, que consegue reverberar toda aquela potência com mais. Isso é um relacionamento saudável. Isso é o que a gente busca depois do tratamento, depois que verdadeiramente está curada. É esse posicionamento de literalmente, eu estou bem comigo. Então, quem estiver do meu lado, ou me apoia ou vai embora. Mas por quê? Porque eu sou prepotente? Não, porque eu estou me respeitando. Só por conta disso. Só por conta desse carinho. Exatamente, porque a partir do momento que você se posiciona, que não está confortável naquela dinâmica relacional ali, de não reconhecimento, de você não se sentir amada da forma que você gostaria, mesmo com conversas, mesmo com mudanças de comportamento, aí chega um momento de você se posicionar, é isso que eu vou aceitar, né? Exatamente. Então, se for para eu viver um relacionamento lutando sozinha, isso não é digno do seu merecimento. E muitas mulheres não conseguem lutar sozinha. Quantas estão aí tentando lutar sozinha e não conseguem sair desse ciclo de dor? Exatamente. Mas agora
Helena, 10 minutos para terminar, eu te pergunto, tem alguma prática para auxiliar essas mulheres, essas pessoas a sair desse ciclo de dor, esse ciclo de culpa? Há uma prática que você pode nos trazer e nos auxiliar a nossa reconexão interna aqui Olha, ao vivo? olha, Zaira, tem sim. Uma das coisas que eu fiz foi me reconhecer. Saber não, é que a gente esquece, né? Voltar a fazer as mesmas coisas que você gostava de fazer quando estava sozinha. Porque se você se sente sozinha no relacionamento, você já está sozinha. Você só está achando que tem um parceiro. Então, é voltar a se reconhecer como eu gosto disso, eu vou fazer isso, mesmo que o outro não goste, né? Então, voltar a fazer o que você fazia, sair com as suas amigas, ter o seu tempo sozinha, ler um bom livro, mesmo quando você tem filhos, que é um pouco mais desafiador você ter um tempo para si, mas não é impossível. Então, eu voltei a fazer coisas que antes eu não fazia, porque eu achava que estava desagradando. Então, eu voltei a me reconectar comigo mesma. A espiritualidade também sempre é um ponto assim primordial na nossa vida, né? A gente se conectar com algo maior, independente da sua crença, da sua religião, a gente se conectar com algo maior, ter apoio de familiares, estar perto de pessoas que te querem bem, que te reconhecem como a pessoa magnífica que você é, né? Mesmo com seus defeitos, com suas limitações, mas você está ali dando o seu melhor, né? Então, outra prática muito interessante quando a gente quer se desvincular Elaine, do vai ficar gravado sim, pode deixar. assim, Pode continuar, Helena. uma coisa bem legal também que eu fiz e assim funcionou muito porque a gente é muito visual é você escrever cartinhas, eu vou deixar essa recomendação, escrever cartinhas para você primeiro, se desejando é, uma nova vida para você viver, com tudo que você realmente sonha viver dali para frente. Porque o que você passou, o que você viveu no relacionamento vai servir de aprendizado para você, né? Então, quando a gente integra tudo que passou como aprendizado, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, né? Então, para desvincular também, a gente escrever cartinha de perdão. Você se perdoando primeiramente e liberando o perdão para o teu ex-parceiro, ex-parceira. Por quê? Quando a gente perdoa, a gente não está perdoando para o outro, a gente está se perdoando para si. A gente está perdoando para ficar bem com a gente mesmo. Porque a E se gente guarda libertar. mágoas e rancores, a má água vai ficar em você. Então, você vai ficar o teu campo, com a tua aura machucada. E é aquilo que a gente falou aqui durante a live, né? Quando a gente fica com o campo manchado ali, a gente vai atrair mais daquilo. Então, se você não quer, você tem que se limpar e desejar reprogramar coisas melhores para você. Exatamente. Seja bem-vinda, Suzane. E quando você estava falando, vou tentar ser rápida, porque já está acabando o tempo, Já. me veio um insight. Já. Me veio um insight de lista. Falei, nossa, que lista. Sim, gente, às vezes eu sou meio intuitiva, não liga não. No sentido de que muitas pessoas que estão nos assistindo podem não se sentir confiantes e merecedoras, que a gente falou muito do alto valor e do merecimento, mas de repente me veio algo muito antes. Às vezes ela não consegue olhar do que ela é merecedora, olhar do alto valor dela. Então me veio a ideia de fazer uma pequena lista
faz nem que seja um item por dia. Às vezes eu faço isso com meus assistidos, com meus clientes. Do que você é boa. Gente, mas eu não sou boa em nada. Gente, tem alguma coisa na vida que você é boa. Como é, Você chegou na idade que como você é é boa em difícil alguma a gente coisa. dizer no que a gente é bom, né? Quando fala de Exatamente. Eu sou perfeito, boa vem na nisso. hora, um monte. O defeito, como a Helena acabou de falar, defeito vem um monte, gente. Mas olhar para si e falar, eu sou boa nisso, se reconhecer nas mínimas coisas, mas nem que seja eu sou boa na cozinha. Ah, mas é na cozinha, é coisa. Não interessa, sem preconceito, sem autocobrança, mulher. Faz a sua lista. Eu sou boa em Olha X. o julgamento, olha o julgamento. Porque às vezes fazer vários, a gente resiste. Fala, não, a gente não sou, isso é mentira, a gente não se valoriza, ignora. Mas coloca, faz uma coisinha assim por dia, uma listinha, um item por dia. Eu sou boa em X. Me veio isso agora, então façam, porque eu senti muita dificuldade ali de aceitação de si mesma. Uma dica final de alquimia, Zaira. Quando a gente quer transmutar, quando a gente quer É isso mesmo. finalizar Pode alguma falar. coisa, a gente escreve, rasga, coloca num caldeirãozinho, num prato, numa xícara, algo que possa colocar fogo, e sempre colocar fogo é colocar fogo fora de casa. A gente não pode colocar fogo dentro de casa, alquimicamente falando, tá? Então a gente escreve ali, pode ser seus defeitos, pode ser um comportamento, pode ser a forma de se relacionar que você se relacionou que você não quer mais, escreve, rasga, mentaliza ali que você está transmutando com o fogo, e o fogo é poderoso, é alquimia pura, a gente está transmutando aquela energia ali, né? Então, você mentaliza e faz esse ritual, porque é Perfeito. maravilhoso. Então, gente, foi um momento profundo, foi um momento necessário. Agradeço a todos pela participação. Super concordo, Rodrigo, às vezes intuitiva, às vezes, porque não é sempre. Mas gratidão a todos que vieram aqui nos prestigiar por esse momento. Gratidão, Helena Rezende, por aceitar esse convite Eu que inusitado. Gratidão por agradeço. esse momento. E gratidão à presença não só de todos, mas a oportunidade de todos de olhar para essa dor e se permitir se abrir. Porque se você está aqui, é porque já é momento de movimentar essa dor, já é o momento de andar para um caminho a qual você se liberte dessas estagnações, desses bloqueios, desse ciclo repetitivo de si mesmo. Sim, Elaine, traremos mais momentos como esse. Não se preocupe. Vamos Muito falar. obrigada a todos vocês. Helena, tem alguma frase, alguma coisa que você gostaria de falar antes de encerrar? Em um minuto? Em um minuto? Ah, eu gosto muito da frase de Jung, que diz que só aquilo que me doeu, só aquela dor tem o poder de me transformar, né? Então, a gente pega a nossa dor, ressignifica e transforma para a gente viver melhor. É com isso que a gente aprende, que a gente se transforma. Gratidão, viu, gente? Até a E para aqueles que próxima. quiserem acompanhar ou saber mais sobre esse processo de autoconhecimento e cura em vocês mesmos, nos acompanhem no nosso Instagram, @Zaira, com H_Moraes. E o seu, Helena, é o? Helena Rezende, terapeuta. Tudo junto. Exatamente. Nos acompanhem para esse processo de autocura, de autoconhecimento, de desenvolvimento de si. É um momento para literalmente nos respeitarmos, nos olharmos. Gratidão a todas. Gratidão, Até mais. gente. Até mais.